Essa é uma perseguição policial nos Estados Unidos. E essa é uma perseguição policial no Brasil. Mas afinal, perseguição policial é a mesma coisa em todo lugar? Para muitas pessoas, quando alguém foge da polícia em um veículo, a história pode parecer sempre a mesma. Mas se eu te dissesse que até perseguições têm protocolos diferentes, e por que alguns desses procedimentos são tão limitantes para certos policiais? Hoje vamos entrar nos bastidores da temida manobra Pitt, entender por que não adotamos no Brasil e o que acontece quando a viatura bate em serviço. Você vai entender as consequências administrativas e jurídicas, mesmo quando o policial não erra. Seja bem-vindo ao canal. Aqui você encontra documentários impactantes, bastidores do serviço de emergência e ocorrências reais de bombeiros. O que começa com uma manobra pode virar solução ou tragédia. Sirenes no fundo, pneus cantando e um carro tentando escapar. Foi nesse cenário que surgiu uma técnica direta feita para terminar a fuga com o mínimo de risco, a Pitt. Ela nasceu nos treinos de patrulhas rodoviárias dos anos 80 e 90 nos Estados Unidos. A ideia era simples, em vez de tiros ou bloqueios perigosos, usar o próprio movimento do carro para parar perseguição e controle. Pense na Pitt como uma viradinha calculada. A viatura não empurra o suspeito como um trator. Ela dá um toque no lugar certo da traseira na hora certa. É como encostar levemente o carrinho de supermercado no canto da roda do outro. Você não precisa de força para ele girar, precisa de ângulo e jeito. Na prática, o policial se aproxima espelhando a velocidade do alvo, alinha o para-choque dianteiro com o quarto traseiro do outro carro e entra no ângulo baixo, algo perto de 15 a 20 graus. O toque desloca o eixo traseiro. Em velocidades moderadas, geralmente entre 55 e 70 km por hora, a traseira perde aderência, a frente continua querendo ir e o carro gira 90 a 180 graus. Por alguns segundos, quem foge perde o controle e a fuga termina. Na hora de fazer a Pitt, tem 4 passos que funcionam como uma pequena coreografia. Primeiro, alinhar. Sem esse encaixe, qualquer tentativa vira batida boba. Segundo, estabilizar a velocidade. Diferença grande demais, puxa ou arrasta, e tudo complica. Terceiro, tocar no ponto certo. Alto demais, o carro absorve. Baixo demais, você só empurra. Quarto, sair de perto assim que a rotação começa. A viatura desacopla e não fica presa ao alvo. Lembre-se do dominó. Basta derrubar a primeira peça, não precisa segurar as outras. Só que a rua nem sempre ajuda. Um erro de ângulo e o carro não gira. Um atraso no toque e os dois se enroscam. Pista molhada, óleo, buracos, desnível, meio fio alto, motos costurando, ônibus fechando espaço. Cada detalhe muda a margem de segurança. E existe o entorno humano, pedestres, ciclistas, carros parados. A manobra é técnica, mas também é decisão. Não é truque para acabar logo. É ferramenta com regra, contexto e responsabilidade. Foi assim, em pistas largas e ambientes controlados, que a técnica ganhou espaço nos Estados Unidos. Já em cenários apertados, cheios de interferência, ela pode deixar de ser a solução e virar um problema. No próximo capítulo, a câmera muda de país para comparar doutrina, rua, lei e cultura de perseguição entre Estados Unidos e Brasil. Entender onde essa viradinha calculada cabe e onde não cabe. Nos Estados Unidos, a perseguição é quase uma aula prática. Treinamento em pista larga, cones marcando o traçado, protocolos claros, de início e fim. Antes da manobra, um supervisor autoriza pelo rádio. Há limites de velocidade, critérios de cancelamento, avaliação de clima e fluxo. Pense numa quadra de esportes, linhas no chão, regra conhecida, jogada ensaiada. A Pitt entra nesse pacote. Ferramenta disponível quando o cenário e risco permitem. Agora troque o cenário. Imagine aplicar essa viradinha numa avenida brasileira em hora cheia. 2 faixas estreitas, motos costurando, ônibus abrindo e fechando portas, pedestres atravessando fora da faixa, buracos, lombadas e rotatórias curtas. O risco não cresce, ele se multiplica. Um pequeno erro de ângulo, uma poça de óleo, uma moto que aparece de lado e a manobra controlada vira efeito dominó. Também existe o fator doutrinário. Nos Estados Unidos, muitas agências treinam perseguição como disciplina própria, com simulações repetidas e veículos preparados. No Brasil, a prioridade costuma ser acompanhamento tático, manter contato visual, comunicar a rota, esperar o momento seguro para a interceptação. É uma filosofia de segurar o jogo, até o terreno colaborar, preservando terceiros. E tem lei. O Código de Trânsito Brasileiro desenha deveres que pesam na balança de qualquer decisão em movimento.
O artigo 29 traz normas gerais de circulação e conduta, como guardar a distância lateral e frontal, e adaptar-se às condições da via. Em linguagem simples, quem conduz precisa manter o controle e a margem de segurança. Já o artigo 210 tipifica como infração gravíssima transpor sem autorização bloqueio viário policial. Junte os três elementos, ambiente, doutrina e regra, e a diferença aparece. Nos Estados Unidos, a PIT pode encerrar uma fuga em segundos. No Brasil, o mesmo movimento encontra ruas apertadas, variáveis demais e um custo jurídico alto se algo dá errado. No próximo capítulo, vamos ver casos reais e entender quando essa manobra deu certo ou não. Uma viatura se alinha por trás, toca a traseira do carro em fuga e o alvo gira como uma porta que saiu da dobradiça. Em muitos casos nos Estados Unidos, essa viradinha calculada encerra o perigo em segundos. No Brasil, a maioria das perseguições aposta no acompanhamento e na espera pela janela segura, sem manobras bruscas. Para entender o contraste, veja 3 recortes rápidos, 2 que deram certo e 1 que deu errado. Madrugada em Tampa. A câmera de bordo da polícia americana flagra um carro na contramão. O trooper reduz a linha pela lateral traseira e tenta a primeira intervenção para tirar o veículo da faixa. A condutora insiste e volta à pista. Segunda aproximação, pit preciso. O carro gira controlado e para no acostamento. Tráfego contido, abordagem imediata, risco neutralizado sem atingir terceiros. Quando há espaço e leitura de cenário, a manobra encerra a fuga em segundos. Brasil, BR-277, Curitiba. A PRF persegue um carro clonado em meio ao trânsito urbano pesado. A opção é o acompanhamento tático, comunicação constante, contenção de rotas e fechamento quando surge oportunidade. Após colisões no trajeto, o veículo é imobilizado, o condutor preso e 228 kg de maconha apreendidos. Sem pit, a rua não oferecia a quadra necessária. O resumo tático é direto. Em ambiente denso, funciona controlar tempo e espaço até a janela segura aparecer. Arkansas, 9 de julho de 2020. A dashcam registra uma motorista com alerta ligado, reduzindo para encontrar um local seguro. O trooper aplica pit num trecho com acostamento estreito. O SUV gira e capota. Socorro é acionado, investigação aberta e o caso vira debate nacional sobre time e proporcionalidade. Em termos táticos, fica a lição. Ângulo correto sem contexto correto vira acidente. Leitura de via e janela de execução decidem tudo. O capotamento em Arkansas reacendeu a pergunta: quando a pit é proporcional e quando vira risco desnecessário? Críticos defendem limites de velocidade, vetam áreas densas e contramotos. Defensores sustentam que no cenário certo, ela encurta perseguições e evita tiros. O ponto comum: política clara e treino rigoroso sem improviso. Batida em serviço. E agora? A resposta muda conforme o país e a política. Nos Estados Unidos, cada agência tem regras bem detalhadas. Depois do choque, o condutor é avaliado, a cena é preservada, abre-se revisão interna. E se houver dano ao terceiro, a cidade ou condado costuma responder civilmente primeiro, podendo depois buscar ressarcimento do agente se houver violação grave de política, negligência grosseira ou conduta dolosa. No Brasil, o roteiro é parecido no começo, mas a apuração administrativa ganha mais protagonismo para avaliar proporcionalidade e contexto tático. Quem paga e quando? Pela regra brasileira, o Estado indeniza o terceiro, responsabilidade objetiva, e só cobra do agente se ficar provado dolo ou culpa no processo. Nada de desconto automático por padrão. Em muitas frotas, seguro ou contrato de locação cobre parte dos estragos, o que mitiga o impacto no caixa, mas não elimina a apuração. Existem relatos de cobranças internas, mesmo sem culpa, porém isso costuma cair em revisão. Sem dolo ou culpa demonstrados, é contestável. Outro fato curioso e intrigante é quando após um acidente, a viatura às vezes desaparece sob uma lona preta. Esse procedimento não é para esconder culpa, é técnica. A cobertura protege vestígios do impacto contra chuva, poeira e curiosos, resguarda equipamentos sensíveis e ajuda a manter a cadeia de custódia prevista no Código de Processo Penal. A regra nacional é isolar e preservar o local. O como varia por estado e por protocolo. Em São Paulo, a lona é comum. Em outros lugares, usam-se tendas ou apenas um perímetro mais robusto. Com a cena preservada e segura, a perícia trabalha. Além disso, o que a legislação exige acerca de acidentes? Na via, o condutor deve manter domínio e margem de segurança. Fugir do local para escapar da responsabilidade é crime. Prestar, acionar socorro e preservar a cena é obrigatório. Na esfera civil, o Estado paga o dano a terceiros e pode entrar com ação regressiva contra o agente, se provar dolo ou culpa. Na administrativa, há relatório da guarnição
perícia, análise da chefia e decisão fundamentada. Na penal, depende do fato. Acidentes culposos são julgados conforme o CTB. Para militares estaduais em serviço, pode haver competência da Justiça Militar, quando o caso se enquadra em crime militar. Há situações em que alguém pode pagar, mesmo sem ter querido o dano. Dolo, querer o resultado. Não se confunde com culpa, que aparece quando há imprudência, negligência, imperícia ou descumprimento de procedimento. Se há apuração encontra culpa, pode haver ressarcimento. Se não há dolo nem culpa, a cobrança não deveria prosperar. Quando existem cláusulas contratuais, como franquias de seguro, a responsabilidade geralmente recai sobre o órgão, não sobre o servidor. Esse cenário cria um efeito colateral perigoso, o medo de agir. Cada batida deixa rastro jurídico, financeiro e emocional. Isso esfria decisões da ponta. Para que o serviço não trave, 3 pilares sustentam a atuação: política clara sobre quando intervir e quando recuar, treinamento realista que inclua a possibilidade de abortar a ação e amparo institucional após o evento, com apoio jurídico e psicológico. No fim, o procedimento não é caça às bruxas, é um mecanismo de proteção coletiva. Ele existe para resguardar a população, orientar o policial e reduzir a chance de repetição do erro. Ainda que, infelizmente, em alguns casos, um profissional acabe sendo penalizado de forma injusta. No Brasil, a regra é gerenciar risco e proteger terceiros. Técnicas de colisão intencional, como a PIT, não integram protocolos públicos da PRF e não são práticas padronizadas. A doutrina de uso da força prioriza proporcionalidade e menor potencial ofensivo. Na prática, PRF e polícias estaduais combinam táticas que controlam o cenário até surgir a janela segura de abordagem. Quando a rota é previsível, rodovias duplicadas, balanças, pedágios, acessos de BR, o bloqueio com viaturas ganha protagonismo. 2 ou 3 viaturas formam V ou meia-lua para forçar a redução, sempre com boa visibilidade, leitura fina do fluxo e coordenação por rádio. Em ambiente urbano denso, onde motos cortam o corredor, ônibus ocupam faixas e acostamentos viram rota de fuga, a mesma manobra pode transferir perigo para inocentes. Por isso, o bloqueio só entra quando o cenário permite. Se o bloqueio imediato não é seguro, o passo seguinte é o cerco progressivo. Em cruzamentos, bolsões de estacionamento, praças de pedágio e congestionamentos, as viaturas controlam lateral e traseiro do veículo, sem contato intencional, até imobilizá-lo. Em paralelo, opera-se o acompanhamento tático, mantém-se o contato visual, narra-se a rota, modula-se a pressão e se faz a descompressão. Reduzir a exposição das viaturas de frente enquanto se costura a melhor janela. O risco não desaparece, ele migra para um encerramento mais controlado. À medida que a perseguição avança, a interceptação em pontos estratégicos fecha saídas, pontes, túneis e alças, empurrando o alvo para um funil de contenção com menos tráfego de terceiros. Cones, barreiras móveis e o fechamento temporário de retornos canalizam o fluxo e compram tempo para o funil. Em rodovias e acessos controlados, pode-se empregar de forma excepcional a tira de pregos. Funciona como encurtador de tempo, desde que haja isolamento de faixa e coordenação fina por rádio. Em avenidas cheias, a chance de perda de controle e efeito dominó sobre terceiros desaconselha seu uso, por isso não é rotina urbana. Todo esse xadrez se apoia em tecnologia e consciência situacional. Vídeo monitoramento e sistemas de leitura automática de placas ampliam o raio de visão, permitem acompanhamento à distância e viabilizam captura posterior com menos exposição, onde a doutrina e meios, apoio aéreo com helicóptero ou drones, tira a pressão das viaturas de frente e sincroniza os bloqueios no solo. Já a arma de fogo não é técnica de parada. O disparo só aparece quando há legítima defesa diante de perigo iminente à vida ou de lesão grave. Em resumo, o método brasileiro não é parar a qualquer preço, e sim cercar, reduzir o risco e encerrar quando for seguro. O terreno, a leitura do tráfego e o custo jurídico de cada ação determina a escolha. A melhor perseguição é a que termina com o controle do cenário e o mínimo de dano colateral. Perseguições não são só sirenes e adrenalina, são decisões milimétricas em movimento. A PIT mostrou como técnica, espaço e treinamento podem encerrar uma fuga em segundos quando o tabuleiro está a favor. No Brasil, o tabuleiro muda. Ruas estreitas, variáveis demais e uma moldura legal que cobra responsabilidade. A pergunta, então, não é se a manobra é boa ou ruim, e sim quando, onde e a que custo ela faz sentido. Em cidades, bloqueios, interceptações e acompanhamento costumam oferecer o melhor equilíbrio entre risco e resultado. No fim, a escolha não é entre herói e vilão, mas entre cenários possíveis. Segurança e engenharia aplicada à realidade. Se este episódio te ajudou a ver a perseguição contra os olhos, comente aí. O Brasil deveria adotar PIT? Em quais condições? Quero ler seu argumento técnico. Para se aprofundar, deixei na descrição o artigo completo no blog com fontes e trechos do CTB. Se você curte os bastidores de segurança com narrativa e método, inscreva-se e ative o sininho.
deixo na tela o vídeo sobre as motos policiais no Brasil e nos Estados Unidos. É só clicar e te vejo lá.